Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ver os conceitos de matrizes. Essa matéria é bem legalzinha, eu acho que você se lembra do ensino médio, ela é bem tranquila até certo ponto. Aí ela começa a complicar. Eu não preparei a parte da complicada para hoje, porque a ideia mesmo é retomar alguns conceitos, resolver alguns exercícios, e aí a parte complicada que eu chamo é quando se calcula a partir de matrizes inversas. Aí esse aqui vai ser só um rabinho que eu vou deixar para a próxima aula, um finalzinho da aula mesmo, que vai ficar para a próxima, tá? Vamos lá então. Primeiro, alguns conceitos. Vocês estão vendo bem, né? Estão acompanhando bem? Sim. Uhum. Tá. Tentar aqui melhorar um pouquinho a visualização. Alguns conceitos que eu acho importante de matrizes. Vocês se lembram que a matriz ela pode ser escrita, na verdade ela deve ser escrita dessa maneira, onde eu tenho o número de colunas, que seriam assim, né, igual as colunas do Excel que a gente diz, e o número de linhas. Aí eles recebem um nome específico. As linhas se chamam I e as colunas se chamam J. De tal maneira que cada elemento é composto, o A aqui está representando um elemento, tá bom? Cada um aqui dos elementos dentro de uma matriz. Ele é composto por um I e por um J. Esse I nada mais é que o número da linha e o J o número da coluna. Então sempre Uhum. vai começar primeiro o número da linha, primeira I. Primeiro, I, tá, Uhum. beleza. Então vamos lá. Primeira linha, então todos os primeiros números da primeira linha aqui vai ser 1, como tá aqui, ó, 1, 1, 1. Então todos esses aqui, até N, né, não importa quantos colunas estejam aqui. E o segundo valor é o J. Então aqui, nós temos, deixa eu pegar a canetinha aqui, nós temos aqui o I, deixa eu só mudar a cor, peraí, vamos ver se eu me adapto aqui. Nós temos aqui o I, que é 1, 1, 1, e o valor de J, que seria então o valor da coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e assim por diante. Então, por exemplo, esse elemento aqui a gente chama de 1, 1, que é a primeira linha, primeira coluna. 1, 2, primeira linha, segunda coluna. 1, 3, primeira linha, terceira coluna, e assim por diante. Esse aqui de baixo, por exemplo, é o 2, 2, segunda linha, segunda coluna. Tranquilo, né, esse conceito. Tranquilo. Uhum. Tá, beleza. Daí também tem algumas matrizes especiais, ou melhor, essas matrizes especiais, eu coloquei algumas aqui, só pra gente relembrar que são as principais, e eu achei interessante esse vídeo aqui da professora Edna, se eu não me engano, que ela fala de todos os tipos de matrizes. Então, eu deixei o link aqui para vocês olharem depois com mais detalhe. Legal. Eu peguei somente as principais, tá bom? Eu acho que vocês se lembram da matriz identidade, que ela era muito importante. Lembra? A matriz identidade, ela é composta pela diagonal principal, essa aqui é chamada diagonal principal. Todos os valores é 1 nessa diagonal principal. E o resto, não importa onde ele esteja, a posição que esteja é 0. Então somente tem valor na matriz, na diagonal principal com o número 1, e o resto é valor 0. Matriz nula, todos os elementos nulos. Matriz linha, tranquilo, por que é matriz linha? Porque ele tem uma única linha e várias Achei colunas. tendência isso, mais fácil. E matriz coluna, só tem uma Mole coluna. também. Tranquilo. Matriz quadrada. Aí vem o conceito da matriz quadrada. Quer dizer que tem o mesmo número de coluna igual ao número de linhas. Tudo bem? Ah, tá. Nesse conceito de matriz quadrada ainda, a gente chama eles de ordem, tipo, tem várias ordens. Por exemplo, matriz quadrada de ordem 2. Você já sabe que é uma matriz 2 por 2. Tipo, duas linhas, duas colunas. Entendi. Ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. E ordem 4, 4 linhas, 4 colunas. Tudo bem? Então, matriz quadrada, a gente pode também falar, olha, uma matriz quadrada de ordem 3. Aí você já tem na cabeça que é 3 por 3. Beleza? Beleza. Matriz triangular quer dizer que tem valor na diagonal principal e um dos lados pode ser tanto o lado de cima quanto o lado de baixo. Mas o outro lado tem que ser tudo 0. Tipo,
Não é muito usual, tá? Mas é esse aqui o conceito da matriz triangular, tá bom? E uma matriz diagonal, ela é muito parecida com a matriz identidade, que só tem valores na diagonal principal, só que esses valores não necessariamente são 1. Então, na verdade, a matriz identidade é também uma matriz diagonal, mas é uma matriz bem específica, onde só tem números uns, tá? Então, as duas aqui são conceitos semelhantes, beleza? Bom, essa matriz identidade, gente, é a mais importante de todas, por causa da matriz inversa, que a gente daí vai ficar para a próxima aula, que é o conceito da matriz inversa, tá? Beleza, fica para o próximo. Por enquanto, então, vamos só lembrar alguns conceitos básicos, que acho que vocês vão gostar, só de lembrar disso. Eu não vou fazer aqui nenhum exercício, mas só para vocês lembrarem. Soma e subtração de matriz, bem facinho. Soma de matriz, aqui eu tenho duas matrizes, matriz A e matriz B, ordem 2, né, 2 por 2, e elas têm a mesma quantidade de elementos, tipo, eu tenho duas linhas, então eu também tenho duas linhas aqui na B. Se na A tem duas, a B tem duas. E as colunas também têm a mesma quantidade. Eu só consigo somar e subtrair se elas forem parecidas, tipo, tiverem a mesma característica, tá? Quantidade de linhas semelhantes, né, que a gente chama, e quantidade de colunas, tá bom? Tá. Nesse caso aqui, se eu fizer a soma de A com B, eu vou somar cada elemento de A com o elemento do B. E esses elementos são os mesmos elementos, tipo, a posição é igual. Então, a posição que está no A11 lá, que a gente acabou de ver, vai se somar com o elemento A11 do B. Tá. Então, tipo, eu vou somar o 2 com 2, e daí ele está representado aqui, ó, 2 mais 2. E aí o de baixo com de baixo, né, o 2, 1 com 2, 1, o 1, 2 com 2 e o 2, 2 com 2, 2. Daí soma tudo e dá essa matriz aqui. Então, essa matriz aqui é a resposta da soma dessas duas matrizes. A mesma maneira, subtração. Também é posicional. Esse primeiro, o A1 com o A1. Então, seria 2, lembrando que a operação é de menos, então é 2 menos 2. 2 menos 2, no caso aqui é 0. 0 menos 4, então seria negativo, menos 4. E 1 menos 8, menos 7. Tipo, porque o 8 fica negativo. Tudo bem? E 2 menos 2, 0. Tranquilo, né? Soma e subtração é bem simplesinho mesmo, tá? Tá, daqui a pouco a gente vai ver multiplicação, que daí é mais interessante. Gente, eu deixei esse exercício 1 aqui, mas eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá bom? Tipo, como lição de casa. Porque que é soma e subtração de matriz, é só para vocês treinarem um pouquinho mesmo depois, tá bom? Ah, legal, tranquilo. Daí vamos pro próximo, que é mais interessante. Esse tipo de exercício eu já vi que cai em vestibular, inclusive no da FATEC tem um exercício lá pra frente, que é de um dos vestibulares da FATEC. Ele fala, ó, ele parece muito complicado. Você olha isso aqui e daí já dá vontade de correr. Que isso aqui? Mas tudo é questão de conceito, é só uma questão do conceito. Vocês têm que lembrar o que é isso aqui, ó. O que é matriz? Como é que faz isso? Entendeu? Então, a gente vai fazer esse aqui juntos, tá? É só um exercício e depois tem um mais pra frente que daí eu deixo pra vocês fazerem sozinhos. Tá. Ok. Então, vamos lá. Dê a matriz A, o nome da matriz se chama A, de tal maneira que ela é 3 por 3, ó, A e J. A e J é aquela classificação que eles dão pra... Isso, linhas e colunas. E é uma 3 por 3, então vocês já colocam na cabeça lá que eu tenho 3 posições aqui, 3 posições aqui, assim, né, 3 por 3. Daí, ela dá uma regra aqui para você montar essa matriz. Antes de eu ir para a regra, primeiro vamos colocar os elementos aqui, para a gente não confundir, tá bom? Vamos pôr os elementos aqui. Deixa eu pôr... Tá. O primeiro elemento aqui, a primeira coluna, é uma coluna, né? A coluna 1 e a... Desculpa, perdão. Linha 1, coluna 1. Lembrando que o I, né? Esse aqui seria o valor de I e esse aqui seria o valor de J. Então, vai até 3, o I, e até 3, o J. Então, primeira linha,
primeira coluna? Pode falar. Não, não era não. Só tinha confirmado, só. Beleza. Daí aqui, ó, eu sempre vou lembrar. Isso aqui tudo é 1, porque é a primeira linha, né? Então aqui vai ser 1 também, que é a primeira linha. Agora a coluna. Eu já estava escrevendo aqui a coluna. Deixa eu trocar a cor. Coluna aqui é a primeira. A coluna aqui é a segunda coluna. E a coluna aqui é a terceira. Tudo bem? Se vocês acharem mais fácil, vocês podem fazer assim, ó. Tipo, anota que aqui é a primeira, segunda, terceira. Isso. E aqui, primeira, segunda. Tá muito feio aqui minha letrinha, mas vocês compreendem. Compreende. Daí, dessa maneira, é só ficar brincando, ó. Primeiro vem esse aqui do lado, que é a linha, e depois vem o de cima, que é a coluna. Linha, que é 2, coluna também é 2. Ficaram diferentes os dois aqui. Linha é 2, coluna é 3. Daí dá pra fazer assim, acho que fica mais fácil, né? Linha 3, coluna 1. 3, coluna 2, e aqui é 3, 3. É importante vocês fazerem isso aqui, porque às vezes de cabeça não fica muito claro. Inclusive, porque agora a gente vai aplicar cada um deles, vai seguir uma regra aqui. E aqui ele tá falando exatamente qual que é a regra, ó. Começa aqui, ele tá falando, é 2, o valor é 2, se I for menor que J. O I, só lembrando, é a linha e o J é a coluna. Tem uma situação, então, uma tratativa se o I é menor que J, tem uma tratativa se o I é maior que J, é outro valor, e tem uma tratativa se o I for igual a J. Eu aconselho vocês a sempre começar pelo igual, que o igual é mais fácil de identificar. Quando que I é igual a J? Se a gente olhar aqui, ó, nos númerozinhos. I igual a J. 2, 2, 3, 3 e 1. Isso, são essas situações aqui, né, ó. Então, essas situações é mais fácil de tratar. Eu já olho aqui que a minha vertical, né, é principal. Tá. Então, na hora de montar a matriz que vai me dar a resposta, beleza, então essa situação, o que eu ponho aqui? 0. 0 se I for igual a J. Então, Tá, aqui. legal. 0, 0, 0. Isso. E agora eu tenho que pensar nos outros valores. 2 se I. Tá. Qual que é a situação aqui? Vamos olhar para esse daqui, por exemplo. Esse aqui é o valor de I, é 2. E o valor de J é 1. Aonde? Então, esse aqui, ó. Deixa eu trocar a cor um pouquinho para ficar melhor. Tô pensando nesse aqui agora, ó. Tá. Vou pôr a resposta dele. Essa situação, o I é 2 e o J é 1. Se o I é 2, 2 é maior que 1, não é? Então, eu tô com a situação que I é maior que J. Então, I é maior que J, Então, qual aí que é é a situação? Ah, é 1. Isso, é essa daqui. Então, é 1. Da mesma maneira, ó, aqui é 3 e aqui é 1. Também 3 é maior que 1, também é a mesma situação. Então, vai ser 1 também aqui. Aqui, 3 e 2. O I é 3, 3 é maior que 2. Então, aqui também vai ser 1. Beleza, eu já tratei então todos os valores aqui para baixo da diagonal. Agora eu vou lá para cima, tá bom? Deixa eu trocar a cor. Meu filho. Aqui. Agora, o J é maior, né? O 2 aqui é maior do que 1. Então, 2 maior que 1, J é maior que I. Então, essa posição, essa situação, né? J aqui também é maior que o I. Então, também. E embaixo dele também, que 3 é maior que 2. Isso, então aqui também é 2. Então, beleza. É essa a matriz, gente. É essa matriz a resposta do problema aqui, ó. Tá bom? Tá. Ok.
Tranquilo, então? Daria para fazer, né? Na verdade. Então, vamos lá. Podemos continuar? Sim. Beleza. Próximo. Olha lá. Obter a matriz AIJ 2x2 definida por... Aqui faltou um espacinho. AIJ igual 3I menos J. Eu não expliquei para vocês o produto, mas aqui o conceito é o que vocês já conhecem, tá bom? Eu vou multiplicar o I, o valor que for no I, vou multiplicar por 3 e aí tiro o valor de J. Esse daqui eu vou deixar para vocês fazerem agora. Pode ser? São alternativas de resposta, tá? Então vai dar uma dessas respostas aqui embaixo. Ok. Pode contar? 3 minutos? Peraí, eu não entendi. Quando I menos J, quando a gente faz a... Esse daqui não tem aquele conjunto de regras. Essa aqui é uma regra só. A regra é essa. Você vai formar a sua matriz 2x2, tá? De tal maneira que os itens seja formado por essa expressão. Então, para todo item, você vai calcular essa expressão. Você pega o valor do I, de cada item, tá. multiplica por 3 e tira o valor do J. Tá bom. Entendeu? Tá. Entendi. Vai lá, então. Letra A. Muito bom. Alifer também chegou? Sim, consegui letra A. Tranquilo, é isso mesmo. Então, tranquila essa parte, né, da formação da matriz. Sim. Beleza. Então, vamos lá, continuando. Não precisa fazer, né, gente? Vocês conseguiram? Não, tá tranquilo. Então tá. Exercício 4. Vamos lá. A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia, durante 5 dias. Então, ó, tem uma matriz ali embaixo que vai ter relação com esse negócio, tá? Então, com essas informações, ó. 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada elemento AIJ da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I do dia J. Então, é exatamente isso. Então, quer dizer que o instante aqui é I e o dia é J. Então, aqui seriam os dias. Sei lá, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. E vocês conseguiriam também observar isso pela quantidade, né? De itens. E aqui seria um instante, né? Então, seria a hora, vamos dizer assim. Isso, hora 1, hora 2, hora 3, alguma coisa assim. Por enquanto, então, é só para vocês identificarem mesmo os itens, ó, o instante e o dia que o paciente apresentou a maior temperatura. 40,5. Quarto dia na segunda hora? Muito bom. Então, seria quarto dia na segunda hora. Ou melhor, hora 2 no dia 4. Ou ao contrário, tanto faz. Aqui não tem uma ordem mesmo para resposta, tá bom? Mas seria exatamente isso, beleza? Aí a temperatura média do paciente no terceiro dia de observação. O que vocês fariam? Tem que somar tudo e dividir. Isso, teria que somar tudo. Então, ó, por agora, eu vou poupá-los de fazer ou vamos fazer junto, tá bom? Então, eu teria que somar tudo desse dia aqui, não é isso? Isso, dividir por 3. Isso. Então, eu vou fazer com vocês até mesmo para treinar um pouquinho a soma e divisão de números com vírgula, pode ser? Tá. Então, 37,2, 36,1. A soma, a gente põe vírgula embaixo de vírgula, né? Beleza. Então, daí é só somar como a gente está acostumado. Então, 6 mais 2, 9. Como que vocês pensam aqui? Gente, na minha 8, cabeça... 8 é 16, menos 1 dá 15. Muito bom. Gostei do raciocínio. 15. Aí soma com 6. 21. 21. Muito bom. 1 vai 2.
3, 3, 6, 3, 9, 10, 11. 11, muito bom. E aí, vírgula embaixo de vírgula, né? Dessa é vírgula. Então, essa aqui seria a soma de todos os itens. E agora, como é uma média, divide por 3. Na divisão, o que eu faço agora? Tem que andar, vírgula, uma casinha. Mas se eu andar, vírgula, uma casinha, o que eu faço com o 3? Bota o 0 lá do lado atrás. Muito bom. Meio que eu igualo as casas depois da vírgula, né? O 3, na verdade, é um 3 inteiro, é como se fosse um 3 reais. Então, eu coloco a vírgula depois dele. Não sei como vocês aprenderam. Geralmente, alguns alunos aprendem dessa maneira, né? Você coloca, se é um 3, é 3 inteiro, aí coloca um 0, aí fica uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula, e pode cancelar a vírgula. Isso. Mas o que a Aline falou também é válido. Anda uma casinha, então coloca um 0. É a mesma coisa. Mesmo conceito. Da cor aqui. Então, agora nós temos o número 1119 dividido por 30. Então, dentro de 11 não cabe, né? Pega aqui os... 111. 111. Cabe, será? 90. Cabe 90, 3 vezes. Muito bom. Boa. Então, 3 vezes 30 dá 90, né? Eu vou tirar aqui já 90, tudo bem? Tá. De cabeça, hein? 111 menos 90. Tira 90 do 100, sobra 10. 21. Aí, muito bom, Aleph. Agora abaixa o próximo, né? Ó, só para confirmar, o resto aqui, 21, não cabia mesmo 30, né? Só para verificar. Vou baixar o 9 aqui, então. 219. Também acho que não vai dar inteiro. Mas dá bem próximo. Ó, 6, né? 6. Né? Porque 3. Você pode Aí pensar agora na 200. tabuada do 3. Quanto que dá 21? 7, 7, 14 com 7, 21. 7, muito bom. 7 vezes 30, tipo, 7 vezes 0 é 0. E 7 vezes 3 é 21, né? Então seria 210. Sobrar 9, certo? Se eu quiser continuar essa conta, vírgula. Vírgula e abaixo o 0. 90, 3 vezes. 3 vezes. Dá certinho, né? 37,3 a média. Beleza, então essa aqui seria a resposta. Tranquilo? Tranquilo, olha. Então tá divertida essa matéria, né? Mas depois vai ficar complicado, já fiquei sabendo. A parte complicada a gente não vai chegar hoje, não. A gente já vai começar. Sendo a matriz, ó, essa matriz, vocês têm que observar uma coisa. Ela tem, o primeiro item, ó, na verdade o A1, ela tá aqui, ó, todo isso aqui, até aqui, tá bom? Oi? Tá. E o de baixo também, o 2,1, ele é até aqui. Daí esse aqui é 1, 2, e esse aqui é 2, 2. Tá assim. Aí ele fala o seguinte, ó, sendo a matriz, essa matriz, que tá aqui, igual a matriz identidade, de ordem 2, lembra a história da ordem? Sim. Identidade, ela tinha que ser quadrada, de ordem 2. Então, ela é, tipo, bem pequenininha, assim, né, ó, com o elemento aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Só que tem mais uma coisa, ela é identidade. Vocês lembram da identidade, como ela é? A identidade? Matriz identidade? Em diagonal? Diagonal principal. Isso, diagonal principal. Isso, então é assim, ó. Beleza? Isso aqui é uma identidade. Isso, de ordem 2. Tranquilo? Tranquilo. Daí ele pergunta o seguinte, ele quer saber o valor de 2x. Então x é 1? Não. Vamos lá. É uma igualdade de matriz, tá? Porque ela fala que é igual, né? Então, eu tenho que pegar essa matriz e igualar essa daqui. Da mesma maneira como a gente fazia a soma de matrizes,
A gente calcula o X ali, A pode gente crer. pode igualar também. A igualdade, na verdade, é eu pegar o primeiro item, o A11, igual ao A11 desse aqui. O 0 é igual a 0? É verdade, o 0 é igual a 0 aqui, ó. O 2, 1, sabe? Não, desculpa, o 1, 2. 1, 2. Até eu confundo. E o 2, 2 também é igual. 1 é igual a 1. Tá vendo? Tô. E aí, a gente só tem que igualar, então, isso daqui, esse bichão aqui, igual a 0. E Isso é esse um número negativo ali no X, não tem? Hum, Ou não? Como igual? Ah, é mole, vamos lá. Vai, x ao quadrado menos 6x vamos mais tentar 9 resolver? igual a 0. Vou deixar vocês resolverem, tudo bem? Ver se consegue Tranquilo, chegar pode numa ser. resposta. Porque tem que ser igual a 0, né? Tem que igualar ela a 0? O de baixo, sim, né? O 2x é x O quadrado 2x. menos 3. Tem que igualar a 0. O de cima é igual a 1. Certo, tranquilo, tranquilo. Pessoal, como esse exercício é um pouquinho longo, eu vou fazendo aqui também, tá? Quietinho. Tá bom. Tranquilo, Tá. estou fazendo também. Primeiro, ok, né? Mas aí, tipo, ele me deu duas soluções, ó. Eu não... Como que eu vou escolher uma delas? Porque ele só fala o valor de x, tá vendo? Tipo, x vezes 2. Se eu te pensar que x pode ser 2, aí 2 vezes 2 dá 4, seria Aí dá 4. essa É resposta. mesmo. Mas se eu pensar no 4, ó, 2 vezes 4 é 8, Dava seria 8. essa a resposta. Então, E eu não agora? sei exatamente qual deles é a resposta. A gente só vai descobrir qual é a resposta se a gente fizer o segundo. Uhum. Tá. Porque pensa, tem que obedecer o de cima, mas também tem que obedecer o de baixo, né? Sim. Então tem que Nossa, fazer... como eu já ia errado então, porque eu fiz o primeiro, eu cheguei no 4, no 2 e 4, entendeu? Entendi. Pode ser que seja o 4, mas também pode ser que seja o 2. Então tem 50% de chance de ser um ou outro. Como que vocês... Se lembra? Isso aqui é a maneira mais, assim, demorada de fazer, essa que eu fiz, que é usando Delta e Bhaskara. Resolve. Mas vocês se lembram de uma outra maneira, que é por soma e produto? Como produto? É, que é onde aqui, ó. Esse aqui seria o valor da soma, só que é negativa. E aqui seria o valor do produto. E o produto é positivo. Então, tipo, Eu acho que eu lembro, sim. aí, por exemplo, as soluções dessa equação aqui, a soma das duas respostas é, tipo assim, ó, vou escrever, tá? Como se fosse x1 mais x2, ela vai dar o negativo do valor de b. Então, seria o negativo de 3, que na verdade seria 3, de menos 3 ali, né? Desculpa. Negativo de menos 3, que seria 3. E o produto seria x, a resposta, né? x1 vezes x2, ela seria igual a menos 4. Menos 4. Seria o valor de C. Aí a gente tem que ficar pensando, tipo, que valor que somado com o outro dá 3 e que valor que multiplicado por outro dá menos 4. Para começar, Eu acho bem mais preto. se um produto aqui, ó, dá negativo, quer dizer que um desses valores é negativo. Sim. Então, um deles é negativo e o produto é 4. Vamos pensar, 2 vezes 2 é 4. Só que daí um deles é negativo, né? Tipo, vamos supor que seja menos 2 e o outro seja o 2. Isso aqui dá menos 4. Uhum. Tá, se for isso mesmo, daí agora tem que seguir essa regra aqui. Então quer dizer que menos 2 mais 2 tem que dar 3. Isso é verdade? Menos Não. 2 mais 2 Não. aqui não rola. Então não é essa a resposta. Não é isso aqui. Qual outra Então, possibilidade? Então não é 4. É tipo assim, não é Qual 2 outra e menos 2. possibilidade? As respostas não são 2 e tá. menos 2. certo. Que número que vezes outro número dá 4? E negativo ainda. Um vai ser negativo, né? Não tem como. 2 vezes 2 a gente viu que dá 4. E não dá como resposta. Qual a outra possibilidade? 1 e 4.
1 e 4. E 4. 1 vezes 4. Então, se a gente pensar que 1 é negativo e o 4 é positivo, 1 vezes 4 dá menos 4 aqui. Menos 4. E aí agora a gente vai pensar na soma. Menos 1 mais 4 tem que dar 3. 3. É isso mesmo. Vai dar certo. Uhum. A resposta é menos 1 e 4 aqui. Não é ao contrário, não é 1 e menos 4. Porque se fosse 1 e menos 4, aqui teria que dar menos 3. Sim. Então essa aqui é a solução. Então agora a gente compara as duas soluções. Tem 4 nas duas, será que é isso mesmo? Isso. Mas é 2 vezes, então é 8, né? Muito bom. Ah, é? A solução para essa resposta é 4. Tá Porque pedindo ela 2x. Isso. É o único que satisfaz as duas. Peraí, gente, desculpa. Eu tô descontrolada aqui. Olha lá, tá descontrolado. É a única que satisfaz as duas respostas. É o 4, ó, no de baixo, na equação de baixo, né? E na equação de cima, nas duas equações. Então é 4. E daí, como ele pede o valor de 2x, então 2 vezes 4, a resposta é a 8. É 8. Ah, tá. Entendeu? Eu já ia errando, então. Então é Mas questão 4. tranquilo, né? Também são coisas que vocês já conheciam. Daria para fazer por Delta e Bhaskara, tá bom? Esse aqui eu só resolvi dessa maneira para vocês lembrarem, né? Essa maneira de soma e produto. E também para ser um pouco mais rápido para a gente trabalhar aqui. Tá bom? Conceito tranquilo? Tá. Uhum. Tranquilo. Vou continuar aqui. Ai, esse é legalzinho também. Ele quer saber o valor de x, y e z, sabendo que vamos fazer o primeiro, talvez o segundo, e daí eu deixo os outros para vocês fazerem em casa. Ó, x, perceba que essa matriz aqui, menos essa matriz aqui, é igual a essa aqui. Então, basicamente, vocês vão montar equações, né? Sim, sim. Pega o primeiro termo, menos o primeiro termo aqui, é igual a esse termo aqui. Tem igual a 10. Uhum. Deixar vocês terem vantagem, daí eu começo até daqui a pouco. O item A vocês conseguiram tranquilamente, né? Foi, agora eu enganchei no B aqui. O B é um pouquinho mais interessante, eu diria. Eu vou montar, eu separei assim o item A porque era mais fácil de fazer e já resolver, né? Mas basicamente teria que montar a equação, sabe? Eu não fiz da maneira bonitinha, assim. Tipo, daí veria o y menos o 5, sabe? Colocar um embaixo do outro para depois ir resolver cada um separadamente, né? Eu não fiz isso. Sim. Mas o ideal seria assim. Eu vou montar o B aqui, ó. Tem que isolar um só. Isso, o B, ele tem esse conceito de dependência. Porque, ó, em cima aqui eu vou montar as equações, né? O x menos y igual a 15. Depois vem y Menos Z c igual a 2. e O Z é mole. Ah, é isso que tá. Isso aqui é um sistema de equação que uma depende da outra, basicamente. Mas, de fato, Mas essa aqui eles estão tudo trocado. não tá tudo trancado. Ah, tá. Uma depende da outra. Ali a Quando pouco, você valeu. achar a resposta de uma, você consegue encontrar as respostas das outras. Começando pelo Z. Mesmo? Ah, eu vou achar, peraí ainda. Aí, divirtam-se aí. Ok. Não consegui pensar em nada não, gente. O que eu pensei, eu acho que eu pensei errado ainda. Não, tranquilo. Por onde você começou? Então, eu falei, pra mim o mais óbvio era substituir o número que x menos y desse cada um desses números, entendeu? Na Mas não fazia verdade, sentido. Alife, começa por baixo, porque o baixo aqui tem um zero, e esse zero é muito importante, facilita pra caramba. Olha aqui, z menos zero é igual a 8. Então, se z menos zero é 8, Entendeu. z é igual a 8. Não, tranquilo. Agora. Tamires, ó. Hum. X menos... Não, mais X. Daí,
O A11 Uhum, dá então, o 12 lá, né? isso. Ah, tá. Detalhe, Aline, como você Menos, sabe menos aqui, ó, isso, aí fica tipo Tá. banana mais banana. Tá. O que que é Uhum. banana mais banana? Banana positiva. Não, não só isso, banana mais banana, o que que é? 2 bananas. Muito obrigada, são 2 bananas. Conseguiu? Alifer. O B, tranquilo? Os outros, ó, só para completar aqui então, né, o Y vai ser o valor de 10. Ai, que 10 feio. E o X é 25. Certo? Eu vou deixar o C e o D para vocês fazerem depois, tá bom? Pra gente Tá. continuar. Mas basicamente é continuando aqui, o mesmo conceito, né? Cada um no seu quadradinho, somando com o seu quadradinho, subtraindo com o seu quadradinho, tá bom? Então vamos continuar aqui. Aí vem a parte mais interessante da noite, que é o produto de matrizes. Com relação ao produto de matrizes, existe uma análise por detrás. Vocês se lembram como que vocês faziam esse produto de matrizes? Eu não me lembro, não. Não? Não, agora não vou lembrar, não. Eu vou pegar aqui, ó, duas matrizes, tá? Eu tenho aqui duas situações que eu não deveria ter deixado tudo A e B, confunde um pouquinho. Vou chamar aqui essa matriz aqui de X e essa matriz aqui de Y. Só para ficar diferenciada, tá? Eu vou pegar aqui a e B mesmo, essas duas aqui de baixo para multiplicar. Então, ó, eu quero o produto da matriz A vezes a matriz B. Esse vezes, ele pode estar com o pontinho ou o xizinho, sabe? Tanto faz. Uhum. Alguns livros e tal trazem com xizinho, alguns exercícios trazem com pontinho, mas é o produto. Então, se eu for fazer o produto de A com B, eu vou pegar a matriz A e vou multiplicar pela B. Tá. E existe diferença, gente, se eu fizer B vezes A. Tá bom? Ah, é? Não dá a mesma coisa, não? Pelo que eu lembro, não dá não. Vamos tentar? Tá. Vamos testar aqui? Bora. Então, ó, eu vou fazer o A. Eu costumava ensinar da seguinte maneira. O produto de A com B, eu vou fazer a linha do B multiplicado pela coluna do A. Pela primeira coluna aqui, ó. Ave Maria. A primeira coluna vezes a primeira linha aqui. Para eu escrever isso para ficar mais assim didático possível, eu costumava fazer assim. Eu vou deslocar o A aqui para baixo. Vou escrever de novo, tá? O A. Tá. Ok. E o B, que vai multiplicar, eu vou escrever aqui em cima. Na verdade é o contrário, né? Eu fiz ali a nomenclatura, mas tudo bem. Isso aqui, ó, eu inverti isso aqui, tá bom? É a linha aqui e a coluna aqui. Eu vou apagar e vou fazer de novo. O correto aqui, gente, é a primeira linha do A, eu vou multiplicar pela primeira coluna do B. Porque Tá. o I tá aqui e o J tá aqui. Tipo isso. Ah, é primeiro, tá. Primeira linha, primeira coluna, tá bom? É basicamente isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó, seria a minha primeira linha vezes a minha primeira coluna. Eles estão se repetindo aqui, ó, né? Uma maneira Linha fácil com de... linha, coluna com coluna. Isso, uma maneira fácil de eu visualizar é isso aqui, ó. Eu vou fazer basicamente isso aqui. Eu vou multiplicar o primeiro item aqui, A1, vezes A1, mais a primeira coluna vezes a primeira linha aqui, ó. Vou fazer esse tombo aqui, tá bom? A resposta eu vou pôr aqui embaixo, ó. Basicamente, o primeiro item aqui vai ficar grandão, tá? Porque eu vou demonstrar aqui, né? Vai ser esse aqui, menos 1 vezes 1. Então, vai ser menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 3. Isso tudo aqui é o resultado do meu primeiro item, do A1. A1
Mas peraí ainda, mas não ia só multiplicar? Não. Ah, tá. Eu já entendi. Ó, o que eu tô fazendo, o que eu fiz de Foi a linha vermelhinho, coluna. o que eu fiz de vermelhinho, ó, foi o 1 com 1. Uhum. Então, Foi. isso aqui é o 1 a 1. Agora eu vou fazer de outra Sim. cor. Verde. Agora a gente, sei lá, vai fazer o de baixo aqui, ó. Então eu vou fazer, para fazer o de baixo, é a primeira coluna, né? Aqui, ó. Uhum. Com a segunda linha, não é isso? Então eu vou pegar primeira coluna com a segunda linha. Então agora, de novo, o tombo é igualzinho. Só que agora vem aqui pra baixo, tá bom? Aonde você tá, seu mouse? Eu tô aqui. Vocês estão enxergando? O mouse, não. Eu não enxergo onde você tá, se você não rabiscar. Sério? Peraí, deixa eu ver aqui. Ai, eu tô achando que vocês estão Ah, enxergando. agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Nossa, saudade desse mouse, meu Deus. Jura que vocês não estavam enxergando? Não, Não. apareceu Não sei se agora. eu sou safado mesmo e não vi. Ah, não. É porque você coloca aqui no modo desenho, ó, gente. Se eu tiver no modo desenhar, Ah, tá, entendeu. ele não fica. Olha, Aí você essa fala, safadinha. aí você fala, aqui, ó. Eu, aonde, E aí gente? vocês não estão vendo. Foi mal. Então, ó, de novo. Tá, então pra mostrar eu tenho que pôr aqui no modo selecionar. Tá bom, obrigada. Então, ó, se eu quiser fazer esse aqui de baixo, esse aqui de baixo é a primeira coluna com a segunda linha. Então, de novo, eu vou fazer a primeira coluna com a segunda linha aqui embaixo, ó. Pra eu fazer, Ah, tá. encontrar esse valor aqui de baixo. Então vai Então, ser vai ser assim. menos Menos 1 1, vezes 2 sim. mais o E 1 resultado do 1. vezes 0, que é 0. Isso. Beleza. Descobri tudo da primeira coluna. Agora eu Nossa tenho que achar senhora. a segunda coluna. Trocar de cor aqui. Vamos lá. A segunda coluna ela vai estar aqui, ó, tá bom? Aí vai dar um resultado aqui, os dois. Vamos pôr uma outra cor. Azul. Então, ó, para eu achar a segunda coluna, esse resultado aqui de azul, eu vou ter que pegar a segunda coluna. Para eu achar da primeira linha, multiplica pela primeira linha, certo? Então, 3 Tá. Vai ser 3 vezes 1 mais mais menos 2 vezes 3. muito bom. E o último resultado que a gente precisa É o contrário. laranjinha. E segunda coluna com a segunda linha, né? Então, 3 vezes 2 e menos 2 mais menos 2 vezes 0. beleza. Nossa, isso daí é doído, viu? Se não tiver a cabeça boa, A gente. mistura Não, tudo não, como com farinha. Pode falar, Alifer. Não, eu ia falar, já pode riscar aquele menos 2 vezes 0? Pode. Tudo que tiver multiplicado por 0, vocês podem Risca colocar 0. tudo, né? Pode ser. Aí, vou só simplificar melhor aqui, para não errar. Então, ó, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Ok. Mais 3 vai dar 3, né? Aqui embaixo, menos 2 vezes... desculpa, menos 1 vezes 2. Menos 2, daí não vai ter a segunda parte, né? só isso. E lá na segunda coluna, 3 vezes 1 é 3. Aí tem uma multiplicação de menos 2 vezes 3. Menos 6. Menos 6. Embaixo, só 3 vezes 2, que é Dá pra 6. dar 6. Então tá acabando. Então o produto vai ser... Deixa eu ver se eu ponho aqui no cantinho. Agora isso daí ficou
Ó, o menos 1 mais 3 é um A. É O o... menos 2 é o A, outro A. É? Uhum. Isso, exatamente. Legal, legal, certo. Então aqui é 2, Uma aqui é matriz menos quadrada 2. certinha, né? Isso. Aqui é menos 3 e 6, certo? Certo. Foi essa a resposta aqui do produto. Ah, legal. Como desafio Legal, tranquilo. ainda aqui para a aula, eu quero que vocês façam então o outro produto, o de B vezes A. Então, O ó, con... o contrário. vezes. Peraí, Contrário peraí. disso. O de B ali, ó. O menos 1, 3, 1 menos 2, vezes o contrário. Isso, ele vai estar aqui embaixo agora, ó. Tá, Legal, vou fazer. tranquilo. Tá. Agora vai ser o inverso. Tenta fazer aí. Tudo bem se eu ir fazendo aqui, Aline? Tudo. Eu não tô olhando mais não, que eu copiei aqui. Pode fazer. Ó, primeira linha com primeira coluna. Segunda linha com a segunda. Cada um com o seu, né? Isso. Meio que você tem que seguir a sequência. A resposta vai estar de acordo com a coluna e a linha. Conseguiu fazer aí? Bom, mentira que eu acertei. Mas, ó, Tamires, olha, mas o meu ficou diferente. O meu ficou assim, ó. Gente, não acredito que eu acertei. 5 positivo, embaixo, né? Menos 3. Aí o teu 3 positivo ficou embaixo, o meu ficou positivo em cima e negativo embaixo. Por que será que eu errei isso? Vamos ver então? Ó, esse Eu aqui. terminei aqui também. Conseguiu? Consegui, Nossa. tranquilo. Ai, que legal. Então vamos ver aqui, Aline. Ó, esse Tá. daqui de cima, você tem que multiplicar pelo de cima. Cadê seu mouse? Qual que você tá falando? Ai, é, o mouse, desculpa, peraí. Ó, esse Esse. aqui, esse vermelhinho, que tá em vermelhinho aqui, cor de rosa, sei lá. Tá. Eu tenho que pegar a segunda coluna, né? Porque eu tô tratando aqui da segunda É. coluna. E tem que multiplicar pela primeira linha, certo? Ah, eu fiz o contrário. Ah, então ó, a posição é importante, né? Ficou pra baixo. Foi a posição. Olha, a Fatec eu ia saber fazer e ia marcar errada. Que é a cara da Fatec botar o sinal invertido. Sim. E aí a segunda coluna com a segunda linha, aí dá o segundo aqui, ó, 2, 2, né? O A22 Era. aqui. Beleza. Ai, que Basicamente, legal. olha o resultado, então. O que vocês acham? É igualzinho o A vezes B? B vezes A é igualzinho? Não é Não, não é. diferente. É diferente. Parecido, mas não é. É, não tem uma relação direta, tá, gente? Então, esse aqui era Tá. 2 menos 3 menos 2 e 6. Não existe relação, ó, né, entre eles. Na É verdade, que eu ainda tentei achar alguma coisa entre o 3 e o 6 ali de baixo, né? Da segunda linha, segunda coluna. Mas realmente não tem nada, não. não. Então, aquela propriedade de A vezes B igual a vezes A não cabe aqui em matrizes, tá bom? Não Tá. vale. Então, essa posição, essa história aqui da posição, ela é muito importante. Tá, então isso aqui, se Sim. vocês lembrarem do tombo aqui, talvez fica mais fácil e tal, para vocês associarem uma coisa a outra. Elas não são iguais mesmo. Aí, o que aconteceu? A gente fez uma multiplicação de uma matriz, a gente coloca assim às vezes, né, ó, 2 vezes 2 aqui, ó. Porque é 2 por 2, né, que a gente chama, ó. Quando eu fiz a gente fez a multiplicação de uma matriz 2 por 2, como resultado, ela deu uma matriz 2 por 2. Foi. A mesma coisa embaixo, né? Não teve Foi. problema. Não. Só que agora tem uma questão no que a gente pode ou não multiplicar matriz por matriz. Eu tenho que fazer essa análise. Primeiro, sempre que as matrizes forem quadradas, 2 por 2 vezes 2 por 2, ou 3 por 3 vezes 3 por 3, pode, não tem problema, tá? Uhum.
O problema é quando a gente não tem uma matriz quadrada, que é o caso dessa x e y aqui em cima, e a gente quer multiplicar elas. Será que Aí dá? não dá certo. Será que dá? Eu vou tentar mostrar aqui que não vai dar certo mesmo. Como que a gente analisa isso? Ó, eu tenho essa matriz aqui x, né? Que ela é 2 linhas por 3 colunas, certo? 3. Uhum. A segunda, y, aqui também é 2 linhas por 3 colunas. Para somar as duas daria, porque é só pegar certinho, né? Poderia somar, poderia subtrair essas duas, mas vezes não pode. Eu vou explicar o porquê. Vai ficar em Existe uma desvantagem, né? existe uma técnica, se você parar para pensar, ó, se a gente fosse escrever, né, para começar a multiplicação, essa aqui um pouco para baixo, essa daqui um pouco para cima, sabe? Desse Pois jeitinho. é, como era que nós ia arrumar isso aí, né? Como que a gente ia fazer? Vou tentar arrumar aqui. Tentar arrumar aqui embaixo, tá, gente? Deixa eu só trocar a cor para não ficar igual. Tentar, né? Aqui, ó, seria o 2, o 4, 0, 1 e 3. Aí, aqui em cima estaria a y, 0, 5, menos 1, 0, 2 e 6. A gente teria que fazer a primeira coluna com a primeira linha aqui, não é isso? Ó, eu tenho 2 elementos na primeira coluna e aqui eu tenho 3. Como é que eu vou Vai dar tombar? desvantagem. Exatamente, não tão iguais. Se não estão iguais, não consigo fazer multiplicação. Entre essas 2 matrizes aqui em cima, eu não consigo fazer a multiplicação. Uma maneira de vocês, visualizarem isso, na verdade uma técnica, Só né, que fosse 3, 3, né? e Aí dava. poderia, tipo assim, se aqui fosse 3, deixa eu só continuar aqui o raciocínio, tá, Aline? Já coloco Tá as bom, outras possibilidades. tá Esses bom. 2 aqui, ó, tinham que ser iguais, o número de colunas e o número de linhas, que é exatamente isso aqui, o número de colunas e o número de linhas, teriam que ser iguais. Como você falou, Aline, se fosse 3 e 3, essa daqui, a segunda, por exemplo, faz de conta que se ela seria uma 3 por 3 aqui, sei lá, 10, 0 e 2, aí poderia. Eu teria cada Era cada. elemento para cada coluna e não teria problema, se eu não tivesse todos. Isso aqui daria para fazer. Porque, ó, nesse caso aqui, nossa, tá muito ruim, gente, tá por tão pequeno espaço. Deixa eu melhorar, posso? Pode. Fazer assim, ó. Vamos escrever Tranquilo, tranquilo. de um jeito melhor, porque isso aqui tá muito feio. Deixa eu excluir esses aqui. Vamos fazer de novo. Ó, se eu tivesse, então, uma matriz assim de 2, 3, 4, tô inventando valores aqui. Essa matriz é 2 linhas, né, por 3 colunas. E aí eu tivesse uma aqui 3 por 3, por exemplo. Nesse caso aqui, seria uma matriz 3 por 3. Eu conseguiria multiplicar. Por que que eu conseguiria? Eu analiso isso aqui, ó. O importante é que a quantidade de colunas aqui seja igual à quantidade de linhas. Isso aqui é igual a isso, então eu consigo multiplicar. Como ficaria minha resposta? Eu consigo adivinhar também. Mas aí, vamos tentar fazer essa multiplicação para vocês verem como é que ficaria? Porque tá um pouco diferente, né, daquela que a gente fez. Vai ficar grandona. Eu vou fazer no meio direto aqui, tudo bem? Vocês vão me acompanhando, ó. A gente pegaria a primeira coluna, da mesma maneira, com a primeira linha aqui. Tentar fazer direto. 0 vezes 2 seria 0. Mais 0 vezes 3, 0. 0. Mais 1 vezes 4, 4. Beleza, então esse aqui seria o primeiro.
Agora, para fazer o de baixo, né, o segundo ali, seria esse aqui, vezes o de baixo aqui. Então, seria 0 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. E 1 vezes 2 é 2. Beleza. Agora eu vou para a segunda coluna. Deixa eu trocar a cor. Segunda coluna com a primeira linha aqui. Então, menos 1 vezes 2, menos 2, 0 vezes 3, 0, e 2 vezes 4, 8. Acompanharam até aqui? Sim. Tá, próxima seria o A2, 2 aqui de baixo, né? Então, seria a segunda coluna com a segunda coluna aqui, ó. Menos 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1 é 0, então seria 0 mais 0, mais 2 vezes 2, 4. E agora vamos para a última coluna. Esse aqui. E ela vai fazer com quem, né? Esse aqui, da mesma maneira, última coluna aqui, ó, terceira coluna aqui. A gente vai pôr a resposta aqui na frente, né? Terceira coluna com a primeira linha, da mesma maneira. 4 vezes 2 é 8, mais 5 vezes 3, 15, mais 6 vezes 4, 24. Esse aqui deu grandão. Agora de baixo. 4 vezes 0. 0. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5. E 6 vezes 2, 12. Pronto, aí só arrumar agora aqui. Vai dar 4, né? 0, 0, 0, 4. Aí depois vai dar 2, o de baixo. Aqui, menos 2 mais 8, menos 6, né? Aqui embaixo é 4. Agora esse aqui ficou grandão pra gente somar. 8 mais 24 dá 32. 32 mais 15, 57. Desculpa. 47. 47, gente? Acho que é 47 mesmo. É. Tá. E aí embaixo aqui é 12 positivo, tira 5. Então é 20. Ó, ele deu como resposta uma matriz 2, 2 linhas por 3 colunas. Então seria uma matriz 2 por 3. Ele deu como resposta uma matriz assim, ó. Teria como adivinhar isso, que daria uma matriz 3 por 2? Tem. É só olhar esses dois valores aqui, ó. Daria uma matriz 2 por 3. Por 3. Ah, tá. Então a gente olha a coluna, tem que ver se o valor é igual. E a resposta são os outros dois valores, a linha com a coluna do outro. E se fosse ao contrário, daria? Se fosse esse daqui, ó, 0, 0, 1, menos 1, 0, 2, 4, 5, 6, multiplicado por 2, 3, 4, 0, menos 1 e 2. Ó, analise aqui. Esse aqui é uma 3 por 3 e essa daqui é uma linha 2 por 3. Vocês olham isso aqui primeiro. Eles são iguais? Vocês têm que olhar que se esse daqui é igual a esse. Então não vai dar para fazer. Não dá para fazer a multiplicação. Porque realmente, se vocês tentarem, toda vez vocês podem começar a tentar, ó. Não tem o número de colunas, né? É maior do que o número de linhas. Não vai rolar. Então aí vocês já sabem que não dá para fazer a multiplicação. Beleza? Beleza. Multiplicação é só isso mesmo.
tirando essa análise que vocês têm que fazer, se dá, se não dá, a multiplicação é bem tranquila, né? É sempre soma aqui, tá? Uhum. Tirando quando é negativo, né, o valor. Então, vamos lá. Quanto a isso, essa formatação não ficou muito legal aqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu posso melhorar. É uma matriz. Ó, sobre as sentenças. O produto das matrizes 3 por 2 é uma matriz A. Ficou bem estranho aqui, peraí. Formatação. Vezes a matriz B, que é 2 por 1, é uma matriz 3 por 1. Então, são sentenças. Eu vou organizar aqui. Vocês tentem imaginar essas matrizes com um monte de zero. Pode colocar zero aí, só para vocês entenderem um conceito, tá bom? Ok. E veja quais delas são verdade, quais delas são falsa. Só vou arrumar aqui. Me avisem quando vocês tiverem um veredito. Como é uma matriz 2 por 1? Seriam de uma linha linhas, duas linhas e uma coluna, né? Isso, duas linhas. Daí seria uma matriz colunar lá, que eles chamam. Tem um nomezinho. Não tô conseguindo imaginar, não. Consegue sim, Aline. Duas linhas. Isso. Então teria que ter, tipo... Então ela é sozinha? Então teria que, tipo, 2A? assim, ó. Duas linhas. E quantas colunas? É uma só? Então seria assim, né? Tá. Entendi. Não sei, essa 1, ela ao mesmo tempo que ela parece falsa, ela parece verdadeira também. Não, tem que fazer. Tem que fazer mesmo? Lembra aquele truquinho que eu expliquei? Tipo, eu vou fazer a A, né? A A estaria aqui, ó. Perdão. Deixa eu voltar. Ela estaria um pouquinho mais para baixo, né? Na verdade. Ela estaria aqui. E aí ela seria 3 por 2. Não vou fazer ela aqui, mas seria. Aí a B, ela estaria aqui. Seria 2. É o último com o primeiro, né? Isso, eu tenho que analisar os dois do meio, ó. Se eles forem iguais, dá para fazer a multiplicação. E a resposta é os outros dois. É o primeiro com o último. A resposta vai ser uma matriz assim. Daí se eu tiver... Tá, eu vou... Aí agora de baixo. Ó. Esse. fiz errado aqui. Não dá. Não, falso. Verdadeiro. Agora 2, 3.
Ó, vai ser assim, ó. Vai ser que, ó, a 1 e a 3 é verdadeira. Ué? Muito bom. Eu tô só desenhando aqui. Me ignora. E a 2 é Coisa falso. falsa. Somente a 2 é falsa. Letra C. Isso. Muito bom. Boa. Se vocês percebessem, não, tranquilo, se vocês tiverem dificuldade, desenha, sabe? E daí tenta fazer mesmo, Não, não inverter os desenhei. valores. Fiz igual você tava fazendo ali, ó. É, mas isso aqui é uma técnica, né? 3, Então, assim, 2, sim, em uma linha. E isso, na linha de cima, mais pro ladinho, o outro. isso. Se vocês esquecerem da técnica, tentem desenhar mesmo e Uhum. tentar É o fazer, que primeiro que vocês eu vão uso. Eu encontrar. desenhei só O último o que eu primeiro desenhei. só, e os outros que eu fiz na Você técnica, conseguiu? Legal, consegui. tranquilo. Então a resposta é a C mesmo, tá? Próximo. Eita, ela começa, hein? Eita, A parte de matriz, gente, é uma coisa louca, assim, os exercícios às vezes socorro. são grandes, só que na verdade o conceito por trás dele é simples, né, até que é relativamente simples, tá. Então, ó, vamos fazer junto isso aí, vamos ver se a gente consegue. Na confecção de 3 modelos de camisa ABC, são usados botões grandes, pequenos e pequenos, são 2 tipos de botão. O número de botões por modelo é: camisa A, vamos lá, são 3 botões pequenos e 6 grandes. Camisa B, 1 pequeno, 5 grandes. Tranquilo? Vocês estão acompanhando? Uhum. Sim, tá tranquilo. Camisa C, 3 pequenos e 5 grandes. O número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado nessa tabela, ó. Maio foram 100 camisas e junho foram 50 da camisa A. Camisa B 50 e 100, camisa C 50 e 50. Nessas condições, obter o total de botões usados em maio e em junho. Aí as respostas, ó, botões P em maio foi 300, em junho foi 300, botões G em maio foi 800, em junho foi 1.500. Então, realmente, ele dá todas as respostas, tipo, né, ele dá todos os valores, vocês têm que encontrar. Bom, a gente está trabalhando com matrizes, então a ideia é que a gente monte matrizes aqui e verifique como que a gente pode fazer para resolver. Aff, Maria. Olha, chega a dar um negócio, viu? No estômago. Não, é simples até. Vamos tentar então, tá? Por aqui, ó. Essa matrizes aqui, ó, tem 2 tipos de botão, P e G. Vamos montar junto. Esse aqui eu não fiz antes da aula, então a gente praticamente está fazendo junto, tá? Tá. Ó, então eu vou ter que montar, tipo, supondo que esse aqui seja a camisa A, então, sei lá, a camisa A são as linhas? Vamos pensar? Ou Vamos. não? A camisa A é a linhas. Pode ser? Vamos tentar assim, então. A camisa A é uma linha, camisa B é a outra e a camisa C a outra. Daí de tal maneira que o botão vai ser o P, a coluna, e o outro vai ser o G. Mas nós vamos misturar tudo, vai dar certo isso? Não sei, a gente vai tentar. Tá. O que vocês acham? Ah, vai. Tá. Daí, então, aqui seria, ó, P de A. 3. G de A. 6. P de B. 1. G de B. 5. P de C. 3. E G de C. 5. Beleza, a gente montou então aqui uma matriz com os tamanhos, né? Aí aqui, vamos fazer a mesma coisa, só que agora, se a gente seguir o mesmo modelo, se a gente fizer igualzinho a gente fez aqui em cima, não sei se vai dar certo. Porque, ó, se a gente colocar camisa A. B,
ser, ele é Aí bota maio, junho. maio. Ah, perdão, Junho. eu fiz uma vírgula aqui. Junho. Tá, então. 150. A em maio, 100. 50. B. 50. 50, 100. 50, 50. 50. Beleza. Daí tem uma questão. Agora multiplica. Muito bem. Então como a gente vai multiplicar? Deixa eu pensar. Coluna com coluna, não é? Quem que vai ser quem? Cada uma linha. Porque na linha a gente tem as camisas. Tem a linha da camisa A, da camisa B, da camisa C. A mesma coisa no embaixo. Nas datas. Ele quer saber o negócio dos botão, entendeu? A quantidade de botão. Então, que foram usados, né? Na verdade, separado. aqui Se a gente multiplicar, vai dar tudo. Não, tá certo, é isso que a gente vai fazer. Agora, como a gente vai multiplicar? Porque aqui, ó, eu tô com essa matriz, ela é 3 linhas por 2 colunas, certo? Essa daqui de baixo, ela é 3 linhas por 2 colunas também. Uhum. O que vocês acham, gente? O resultado final, não vai dar certo. Observa, vamos lá, o resultado final. Eu quero saber, o que eu quero do resultado final? Vou pôr aqui embaixo, ó. Eu quero o mês, que é maio e junho, ou ao contrário, né? E o botão P e o botão G. Vai dar uma matriz quadrada, mas não vai dar certo. E essa matriz é 2 por 2. Então, tipo, ele tá dando... Pois é. Ó, dá certo. A gente só tem que organizar a nossa ideia, tá bom? Eu quero... Vamos botar o contrário, então. Qual Coloca P e G nas linhas. Então vamos pôr, então, P e G aqui. Aí em cima A, B, C. Então vamos lá. P de A é 3. G de A é 6. É 6. P de B é 1. E G de B. G de B é 5. 5. C de P. P de P, 3. E depois o outro é o 5. 5 de novo, tá bom. Muito bom. Então, agora eu tenho uma matriz 2. 2 por 3. 3. Muito bom. O que eu quero no final é uma matriz 2 por 2. Aí vai dar certo. Então, na verdade, ó, eu tenho que fazer esse aqui embaixo multiplicado por esse aqui. Se eu fizer assim, ó, vou montar aqui, tá? Tá. 3, 6, 1, 5, 3 e 5. Vai ser 2 por 3, vezes agora aquela ali. 100, 50, 50, 100 e 50, 50. Essa daqui é 3 por 2. Se a gente fizer aquela análise, ó, 3... Primeiro com o último. É igual, vai dar 2 por 2. E se a gente pensar nos valores também, ó, aqui eu tenho o mês de maio e aqui eu tenho o mês de junho. Aqui eu tenho P e aqui eu tenho G. Ai, ficou ruim. Eu tenho um G aqui, né? Então, realmente vai dar o que eu quero. Eu quero o mês de... Eu vou multiplicar isso aqui, soma vai dar o primeiro aqui, ó. Né? Só que é o mês de maio e o mês de junho, né? Isso, ó. Eu vou pegar todos os itens do mês de maio, vou multiplicar pelos seus botões e vou somar os resultados. E vai me dar um valor só. É exatamente isso aqui, ó. Bom, vocês fazem? Tá. 300. Então faz aí. Peraí, você quer que eu vá fazendo com vocês? Vocês terminam, né? Tá apertadinho pra fazer aqui. Tranquilo. Oxe, me embananei foi tudo. Não acertei foi nada.
Tenta refazer alguma coisa aí que você tenha comido bola. Deixa eu pensar, peraí. Às vezes foi numa multiplicação que você errou. Conseguiu, Giovanni. Giovanni. Tô com o Giovanni na cabeça. Sim, tô terminando. Legal. Quer repassar os valores, Aline? Quero. Vamos lá. Posição A1. 300. 300. Mais. Ah, tá. 50 vezes 1. 50 mais. 50 Por isso. vezes 3. Tudo é uma soma, né? Nossa, tá. Somando a quantidade de botão para cada modelo, né? Esse aqui é o modelo A, B, C. Somando. Mês de maio. É que dá pra se perder porque o valor é alto, né? Então, Isso. você acaba realmente perdendo um pouco. Aí, mas... Meu Deus. Letra E? Isso. Muito bom. Exatamente. 1050. É que eu fiz tudo, mas é que eu não percebi. Eu fiz, tipo, todas, né? Mas dava pra matar já quando você terminava junho dos botões pequenos. Isso. Eu fui fazendo tudo aqui. Já dava pra matar ali já. Verdade. 400 de botão pequeno. Legal. Então, é para isso que serve a multiplicação de matrizes. Às vezes, realmente, aqui eles não facilitaram em nada para vocês, tá? Tinha que montar tudo do começo e fazer a multiplicação. Foi mesmo, só paulada, tá louco. Existe, pessoal, eu não tô com o arquivo aqui das questões do vestibular da FATEC, mas existe, acho que 2 questões lá de matrizes. No final do período, a ideia é que vocês consigam fazer aquelas questões, tá? Tá. Tamires, uma dúvida que eu fiquei nesse exercício. Eu poderia, de uma forma mais braçal, ter feito, por exemplo, o total de camisas que foi produzido e multiplicar depois? Poderia sim. Como que você Legal. faria? Ó, você teria que fazer meio que idealizando. Vocês não estão vendo meu mouse, né? Vamos lá. Fazer assim, ó. Agora eu tô. Teria que fazer assim, bom, camisa A. Foram 3 botões, tá? Para cada camisa. Aí 150 camisas no total, nos 2 meses. Mas faz separado primeiro. Tá? Isso, tem que fazer, por exemplo, em maio. Só de camisa A em maio foram 100. Então eu teria que multiplicar por 30, por 3 aqui, ó. Por exemplo, porque eu preciso saber os botões em maio, certo? Sim. Por exemplo, a primeira aqui, ó.
É que aqui tá repetido, né? Supondo que eu quero descobrir os botões P de maio, certo? Então, vamos lá. Eu pego todos os P's, aí eu vou pensar, camisa A, P, são 3. 3 vezes 100 já são 300. Aí eu preciso pegar o tipo B, 1, mais 50. Tipo C, 3. 3 vezes 50, 150. Eu teria que somar esses resultados e aí você encontraria. Tá. Aí, vamos pro próximo. Junho ainda é o P. Então, eu vou pegar o P de novo, agora eu vou multiplicar aqui pelo junho. 3, tipo, camisa A. Entendeu? A mesma coisa, vezes 100. É um pouco mais trabalhoso, né? Isso, você tem que ter a organização na cabeça. Mas também é exatamente isso você observar. A soma que a gente está encontrando aqui é o mesmo cálculo. Escrita de outra forma, né? Só escrita de outra forma, exatamente. Tá? Mas, ó, esse exercício, a princípio, ele te dá as matrizes, tá bom? É que aqui, a forma como foi proposta aqui, não tá as matrizes. A princípio, ele te dá. Próximo. Ai, eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho nisso aí. É conceitual. Oh, meu Deus. Se A é uma matriz 3x4, então imagine aí a matriz 3 linhas por 4 colunas. E B é uma matriz M por N, ou seja, N linhas e M colunas. Então, daí ele começa a falar. Existe A vezes B e B vezes A, se somente C, N for igual a 4 e M for igual a 3. Então, você vai ter que pensar em cada situação. Vou exemplificar aqui a primeira, tá bom? O item A. Ele está falando que existe, resposta, se o N for 4 e o M for 3. Para o N ser 4, então seria... B seria assim, né? Ó. Vou chutar aqui valores, tá? 4 colunas, então, por 3 linhas. Opa, deu uma travada aqui. Tá, esse aqui seria o B, e eu teria que multiplicar, então seria 4 por 3. E ele quer que eu multiplique, ó, é uma matriz, então ele fala que eu posso multiplicar A por B e B por A. O meu A, ele já deu, é 3 por 4. Eu posso multiplicar? Mas não dá diferente se nós multiplicar ao contrário? Dá. Tá. Pode, mas vai dar diferença. Não, 4, 3 aqui, aí o de lá, aí se for 4. Ó, mas a forma, o que ele, tipo, se for, dá para multiplicar os dois, não dá? Vocês conseguem visualizar isso? Dá. Porque ele fala assim, existe A vezes B, então a gente pode multiplicar A vezes B. Se a gente multiplicar A vezes B, a resposta vai ser uma matriz 3 por 3. Não é isso? Sim. E existe também B vezes A. Se a gente multiplicar daí ao contrário, seria o B, que é 4 por 3, vezes o A, que é 3 por 4. Também dá para multiplicar. Esses aqui são iguais, só que nesse caso aqui a resposta seria 4 por 4. Tá, então é válida, existe. Mas se somente C, N for igual a 4 e 4 for igual a N e M for igual a 3. Somente se isso acontecer. Bom, é uma colocação. Isso é verdade. Tá? É que esse C somente C, a gente não poderia afirmar, né? Com certeza. Será que existe uma outra situação que também eu conseguiria multiplicar? Vamos ver. O que vocês acham? Porque, ó... Eu acho que sim. Supondo que
sei lá, o N fosse 4 e M fosse 1. Isso aqui é uma suposição. Agora, B seria 4 por 1. Multiplicar A 3 por 4, pode. Só que se a gente inverter, vai poder também? Não. Não. Não vai poder. Então, realmente, esse ser somente C pode ser que seja uma verdade absoluta. Uhum. Vamos pensar nos outros, só pra gente ver? Uhum. Ó, existem iguais A vezes B e B vezes A. E esse negócio de iguais aqui, ó. Não. Tira esses iguais. Não é Não. não. Vamos pular pra D lá, ó. A D, peraí, existem iguais. Ah, não, a soma pode. Lembra que soma pode? Mas sendo A igual a B? Ah, tipo, se esses dois aqui forem iguais. Não, isso realmente não é verdade. Não necessariamente ele precisa ser igual para se somar. A soma de A mais B, geralmente, gente, é igual a B mais A, tá? Porque somos itens, né? Então, isso que vocês vão treinar depois, vocês vão somar os itens. Mas não é somente C. Isso aqui pode ser diferente, não tem problema, realmente. A D que você falou, né? Existe A vezes B, C somente C, for 4 e 3. Então, ele tá falando assim, ó. Nessa situação, que A é igual a 3 vezes 4, 3 por 4, e B é igual a 4 por 3. Isso aqui dá para multiplicar. Esse por esse mesmo. Só que não é só. Mas não é só somente C. Poderia ser, por exemplo, 4 por 5. Daria para multiplicar também. Era. Né? O se ele coloca só uma condição, né? Isso, exatamente. É somente se isso aqui for verdade. E na verdade não é. Poderia, nesse caso, assumir outros valores aqui para o valor de M. Não necessariamente tinha que ser 3. Podia ser qualquer outro valor, mas N tem que ser 4. Para essa multiplicação assim, ó, o N tem que ser 4 para poder dar match aqui, né? Com esse. Mas esse aqui fica livre para ser qualquer valor. Tá? Então, esse aqui também não é uma verdade só por causa disso aqui. Ser somente C. Não é verdade. E o último. Existe A mais B, C somente C, o N for 4 e M for 3. Vamos lá, soma. Isso aqui é uma soma. Então, ele tá falando que... Só para lembrar que é 3 por 4. Então, ele tá falando que dá para somar com esse, somente se aqui for 4 e aqui for 3. O que vocês acham, gente? Dá para somar esses dois aqui? Soma. Lembrando que soma, eu vou pegar cada elemento daqui e vou somar com o elemento correspondente, lembra? Não vai dar certo, não. Não rola, não. Não, porque tá diferente. A soma só acontece se eles tiverem a mesma quantidade de elementos, sabe? Iguais, assim. Lembra que é esse com esse com esse e esse com esse. Daí tá faltando, ó, pra somar aqui e tá sobrando aqui embaixo. Então, esse aqui também não é. Esse aqui tá errado. Então, é a alternativa A mesmo. Letra A mesmo. Amor, de baixinho. Tranquilo? Tranquilo. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nas próximas aqui. Esse daqui é só... não é alternativa. Esse aqui é só uma representação. Vocês vão me falando. É rapidinho, ó. Pode só falar mesmo, a gente nem registra. O quadro abaixo registra os resultados obtidos por 4 times em um torneio em que todos se enfrentaram uma vez.
É aqueles tipos de torneio que vocês estão acostumados, né? Tipo dentro da tabela, né? América, Botafogo, Nacional. Daí tem o número de vitórias, empates e derrotas, tá? De cada um. Represente a matriz A e J correspondente. Na verdade, é só para vocês colocarem isso aqui no formato de uma matriz. Daí, teoricamente, vocês já estão aqui esquematizado na cabeça, né? Como seria a matrizinha, assim, ó. Poderia ser assim, basicamente. Qual é a ordem da matriz? 4 por 3. Isso. 4 2 colunas, 4 linhas. 3. Ótimo, muito bem. O que representa o elemento A23 da matriz A? Ó, A23. 0. Olha bem a posição. Segunda linha. Terceira coluna. Muito bom. 0 aqui. Ele representa, você perguntou, o que representa, né? Seria um 0, representa 0 vitórias, 0 derrotas, né? Na verdade, Botafogo obteve 0 derrotas, né? Isso mesmo. Qual o elemento da matriz A que indica a vitória comercial, do comercial? As vitórias do comercial, né? A vitória do comercial. E não. Linha 4. Linha 4. Linha do bichinho 1. Bichinho. Que bichinho? Esqueci o nome agora. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1, que representa isso daqui é número 1, né? Que você já sabe. Legal. Daí ele só fala o seguinte agora, o último aí, ó. Considerando que um time ganha 3 pontos na vitória, 1 ponto no empate, calcule, fazendo uma multiplicação de matrizes, quantos pontos fez cada time. Não tava bonzinho do o Botafogo ganhou 6 pontos. Com mais um empate, que é 1 ponto. O Botafogo fez 7 pontos, não perdeu, tranquilo. Aí o Nacional empatou 2 vezes, então 2 pontos. Ai, não entendo não, isso não. É que eu lembrei do campeonato agora mesmo. Eu vou colocar aqui a matriz, tudo bem? Ó? Vai ficar meio apertadinho aqui. Não sei se eu... Tranquilo. Ai, ficou bem apertadinho e 0 aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho. Ah, acredito nisso. Só pra puxar, ó. Fica melhor. Então, 1, 2, 0. Aqui, ó. Então, esse aqui seria a nossa matriz ali de cima, né? Aí ele fala que 3 pontos na vitória. Então, a primeira coluna aqui representa a vitória? Isso, a primeira coluna representa a vitória. Quando eu multiplicar, ó, esse 3 aqui, ele tem que multiplicar cada item aqui, ó, dessa primeira coluna. Entenderam? Por isso eu vou pôr aqui em cima. 1 ponto do empate. Então, o segundo aqui, ele tem que bater com esse aqui, porque seriam os empates, né? Segunda coluna. E 0, né? No caso, para derrota, não é isso? Beleza. Aí, gente, é só multiplicar. Fica fácil até. Tranquilo. O América fez 1 ponto. Quer fazer de cabeça? Vamos lá? O primeiro, né? Que seria o América. Vou pôr eu aqui. Botafogo. O América fez 0, na verdade, né? Vitórias. Aqui é 1, só do empate. E 0, né? Ele só fez 1 ponto do empate, né? Só. O próximo. Botafogo. O Botafogo fez 7 pontos, né? 7, porque seria 6 mais 1. Então são 7 pontos. Mais um empate, né? Isso. Nacional 2 empates, então é 2. 2. E só, né? E o comercial... Não, aí tem o comercial. O comercial ganhou 1 e empatou 2. 5. 6 mais 2. Oh, desculpa. 3 mais 2. 5. Ai, beleza. Então seria assim. Lindo. Não é tão difícil. Só uma questão de organização.
Próximo. Bom, gente, seguinte. O resto dos exercícios são todos assim. Esse aqui também é de multiplicação, é também, ó, produção, é bem parecido, é eixo, é mês, é tempo, ó, tá vendo? E esse aqui já deu, basicamente, para vocês a organização das informações. Esse aqui, o número 12. Obtenha o valor de x pertencendo nos números reais. Opa, perdão, deu uma mexida aqui. X pertencente aos números reais, de modo que a matriz, essa matriz, seja igual à matriz nula de ordem 2. O que é uma matriz nula de ordem 2? Uma matriz nula? É tudo de zero. Muito bem. Então, isso daqui é igual... Deixa eu só... Ficou feio. Peraí. Isso aqui é igual... Sai daí. A uma matriz nula de ordem 2. Então, é 2 por 2, certo? 0, 0, 0, 0. Daí vocês têm que descobrir o valor de x. Tá bom. Lembrando, vocês vão descobrir um, descobre o outro e ver o que tá em comum, né? Qual resposta é comum às duas soluções. Aí seria a resposta final, tá bom? Ok. Igual a gente já fez. Próximo. Eu vou deixar vocês fazerem. Essa aqui é bem parecida com aquela primeira que nós fizemos. Ignore esse último item aqui. Gente, eu vou confessar. Eu tive dificuldade de tirar ele. Ignorem essa linha. São só duas instruções. Tá bom? Tá bom. E ó, observe. I maior ou igual a J. Então, o igual também cai nessa regra aqui. Tá. Estou me lembrando. Ok. E esse daqui é Enem. Acho que vocês conseguem fazer também. Esse aqui nem precisa fazer, na verdade. É mais indutiva, sabe? Se você olhar ou analisar, vocês conseguem responder. Não precisa fazer. E a 15 também é como se é multiplicação de matriz. Não tem como fugir. Nossa, a gente Basicamente, fez tudo? quase tudo. Esses últimos aqui ficou. É isso, gente, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu mando depois pra vocês os exercícios. Tá bom. É legal nessa parte. Por enquanto, né? Mas eu já tô meio assustada assim com o que tá vindo. É que o outro, ele não é tão... Assim, é importante vocês saberem como faz e que existe. Eu não vi cair muito. Não na FATEC, tá bom? Tá bom. Eu já vi, assim, cair bastante em prova pro professor e tal, de matemática, assim, sabe? Eu quero dar aula e tal. Tem muito, assim, porque ele é bem mais complexo mesmo. Mas a ideia é legal só pra vocês saberem como faz e tal, mas eu não vi cair em vestibular. Não da FATEC. Então é isso, gente. Boa noite pra vocês e vejo vocês sexta, então. Tamires, arrasou. Beijo. Beijo. Até sexta.